Bem, irmãos, boa noite. Nós, nesse momento, vamos dar início a mais uma aula das Institutas de João Calvino. Como eu falei na primeira aula que nós demos, nós falamos que vamos usar esta versão, a primeira, a de 1536, por acharmos ela bem didática, de fácil entendimento e com bastantes referências bíblicas. E hoje vamos para o capítulo 1. Na aula anterior, nós vimos a carta, as motivações que levou João Calvino a escrever as Institutas, e hoje nós vamos para o capítulo 1, que fala da lei, contendo uma explanação do Decálogo. Nós vamos ver o ponto A e o ponto B, que fala do conhecimento de Deus e o conhecimento do homem. Hoje nós vamos ficar nesses dois pontos. Peço aos amados irmãos que tenham bastante atenção, abram suas Institutas e também tenham a Bíblia aberta para que nós possamos fazer as conferências. E vamos partir para o nosso estudo de hoje. Diz assim: do conhecimento de Deus. Quase toda a sã doutrina consiste nessas duas partes: o conhecimento de Deus e de nós mesmos. O que a Deus se refere, temos de aprender no que diremos aqui. Pronto. Aqui ele inicia falando sobre o conhecimento de Deus. E logo no início ele fala que quase toda a palavra, que quase toda a doutrina da Sagrada Escritura, ela se resume em dois pontos. Primeiro, o conhecimento de Deus e o nosso conhecimento, o conhecimento do que é ser humano. E aqui, nesse ponto, ele diz: o que se refere a Deus, temos de aprender no que diremos aqui. E aqui ele fala 4 pontos que nós temos que observar sobre o conhecimento de Deus. E ele fala, em primeiro lugar, para mantermos uma fé sólida, observem bem, para mantermos uma fé sólida, em primeiro lugar, temos de reter na mente que Deus é sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, verdade, poder e vida, infinitos. Vamos pausar aqui. Aqui, Calvino diz que para termos uma fé sólida, uma fé consistente, uma fé firmada, uma fé rica, essa fé, ela deve ser firmada na pessoa de Deus, em seus atributos, que são sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, verdade, poder e vida. E não é de qualquer forma, ele não está dizendo que é uma porção, mas ele está dizendo que esses atributos são infinitos. Ele está dizendo que esses atributos não são mensuráveis. Toda bondade, toda sabedoria, toda justiça, toda misericórdia, toda verdade, poder e vida são infinitos em Deus. Abram aí Baruque. Baruque é um livro apócrifo, certo? Por que Calvino utilizou esse livro? Porque Calvino considerava esse livro um livro histórico. E também ele estava saindo da sua religião romana e entrando numa religião protestante, mas ele via que nesse livro, a qual ele utiliza aqui, tinha verdades.
Então, eu vou abrir aqui. Livro de Baruque, capítulo 3. Só um instante. Baruque, capítulo 3, dos versos 14 ao 14. Diz assim, para vocês verem que esse livro, mesmo sendo apócrifo, ele tem um embasamento e tem um conhecimento aqui e uma revelação de quem é Deus. Olha aqui. É porque abandonastes a fonte da sabedoria. Se tiveres prosseguido no caminho de Deus, habitarias na paz para sempre. Aprende, pois, onde está a prudência, onde está a força e a inteligência, para conheceres ao mesmo tempo onde se encontra a longevidade e a vida, a luz dos olhos e a paz. Até aí. Então, aqui o autor de Baruque, ele está falando o quê? Não se pode abandonar a sabedoria. Quando se abandona a sabedoria, por ter abandonado a sabedoria, não conhece a Deus. Onde está a longevidade? Onde está a vida? Onde está a luz dos olhos, a paz? Está em Deus. Está em Deus. Então, abram aí em Tiago, capítulo 1, verso 17. Agora não é apócrifo, não. Está na Bíblia. Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Observe aí o que é que Tiago está falando. Observe aí. O que é que está escrito aí no livro de Tiago? Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então, a sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, verdade, poder e vida não pertence ao homem. É de Deus. Pertence a Deus. São dons inerentes a Deus. Prosseguindo aqui nas Institutas. E todas essas coisas, onde quer que sejam notadas, procedem dele. Tomando como base aqui o que acabamos de ler em Tiago 1,17. Que toda boa dádiva vem dos céus, vem de Deus. Abram aí Provérbios capítulo 16, verso 4. Provérbios capítulo 16, verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Meus irmãos, toda boa dádiva, tudo, Deus dá esses dons, e onde quer que nós vejamos esses dons, como bondade, como sabedoria, justiça. Por exemplo, uma pessoa sábia, uma pessoa bondosa, se ela é porque ali Deus deu aquele dom para aquela pessoa, não pertence àquela pessoa. A sabedoria, a justiça, a bondade não pertence a nós, é a Deus. E se alguém reflete uma mínima fagulha disso, é Deus que concede. É Deus que concede. Porque esses atributos infinitos
pertence a Deus. E se o ser humano reflete um pouco de bondade, é limitado. Um pouco de justiça é limitado. A verdadeira justiça, a verdadeira bondade é de Deus. Em segundo lugar, todas as coisas no céu e na terra foram criadas para a glória dele. Tudo que foi criado, tudo, foi criado para a glória de Deus. Não foi para nosso prazer, não foi para nós regozijarmos por nós termos os bens. Tudo é de Deus, tudo foi criado para a glória dele mesmo. Abram aí, Salmo 14, verso 8. Salmo 148, verdade. Verdade, Salmo 148. Olha o que diz aí esse salmo. Ele é pequeno. Olha o que diz. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai-o ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Observe aqui, tudo que Deus criou foi para a honra e glória dele. Foi para a própria glória dele. E o que é que a gente tem que fazer? Louvar a Deus. Daniel 3,17. Daniel 3,17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Tudo, meus irmãos, é para a glória de Deus. Tudo. E isso, por que foi que ele criou? Olha aí o objetivo da criação. E isso para servi-lo tão somente em razão de sua própria natureza, para servir a ele. Ele criou todas as coisas para servir a Deus, conservar sua regra, as leis, conservar os seus mandamentos, a sua justiça, aceitar a sua majestade. A criação deve se render à majestade de Deus. A criação deve se render à glória de Deus. E em obediência,
reconhecê-lo como Senhor e Rei. Por isso, Deus criou todas as coisas, para obedecer a Ele, para se prostrar diante a majestade dEle, para servir a Ele, conservar a sua regra, a sua lei, os seus mandamentos. Deus criou todas as coisas para Ele, para a glória dEle. Abram aí, Romanos 1, 21. Podemos até ver a partir do versículo 20. Romanos 1, a partir do verso 20. Porque vai falar justamente dos atributos invisíveis de Deus e tornando indesculpáveis os homens. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O poder de Deus, a graça dele, a sua majestade, a sua soberania, ela é reconhecida através da criação. E aí ele diz: tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não existe desculpa para os homens que rejeitam a majestade, a santidade, o poder, a soberania de Deus. Por quê? Porque está revelada na criação. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Tudo isso se deve a Deus por direito. A questão de nós adorarmos a Ele, reconhecermos a sua majestade, a sua soberania, reconhecermos que Ele é Criador e que Ele criou tudo para a glória dEle e não para a nossa. Que Ele fez isso para manter a sua lei, a sua regra, a sua justiça. E tudo isso se deve a Ele por direito. Em terceiro lugar, Ele é, em si, nele mesmo, um juiz justíssimo, de modo que castigará com severidade todos aqueles que se apartarem dos seus preceitos, todos aqueles que se apartarem dos seus mandamentos, da sua palavra, da sua doutrina. Os que não querem ser submissos à sua vontade, os que se não submetem à vontade de Deus, os que pensam, dizem ou fazem aquelas coisas que não visam a glória dele. Todo tipo de coisa que não visa a glória de Deus. E pessoas que fazem essas coisas para o seu bel prazer, e não é para a honra e glória de Deus. As pessoas que se apartaram dos mandamentos de Deus, se apartaram da vontade de Deus, não se submetem à sua vontade, essas pessoas serão severamente castigadas pelo juiz justíssimo. Ainda fala que não é qualquer juiz, é um juiz justo. E não é somente justo, justíssimo. Mostrando que no julgamento dele não há imperfeição. Mostrando que no julgamento dele não existe nenhum erro,
nenhuma falha, mostrando que no julgamento de Deus não existe dois pesos e duas medidas, existe apenas a sua lei, existe apenas a sua soberania, a sua vontade. Não existe ninguém que pode suborná-lo, como aconteceu no tempo de Malaquias, com os juízes naqueles tempos. Nada pode fazer variar o julgamento de Deus. Ele é juiz em si mesmo, baseado nele mesmo, baseado na sua vontade. É isso que está dizendo aqui. É só abrirmos aí o Salmo 7. Salmo 7, versículo do 9 ao 17. Salmo capítulo 7, versículo do 9 ao 17, diz assim: Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Deus é um justo juiz e os iníquos padecerão por causa de suas iniquidades. Abram aí em Romanos capítulo 2, versos do 1 ao 16. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas, mostrando o quê? Falha no julgamento dos homens, mostrando que o homem é falho em julgar, porque quando ele julga, ele está se condenando juntamente com o julgamento que ele faz, porque o homem é hipócrita. Bem, sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Mostrando aqui que para aqueles que desprezam a Deus, terá condenação. E aqueles que temem a Deus, terão a salvação. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça.
Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não existe acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Não adianta vir na hora do dia do juízo dizer que não conhecia a verdade. Vai ser julgado, vai ser julgado. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo a lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Haverá um dia de juízo. Haverá um julgamento. E quem regerá este julgamento será um Deus justíssimo. Um Deus em que não falhará no seu juízo. Dará justa medida para cada um. Avançando, meus irmãos. Em quarto lugar, Deus é misericordioso e manso. Recebe benignamente os pobres e miseráveis, que à sua clemência se refugiam e à sua fidelidade se arrimam, se agarram. O que é que ele está dizendo aqui? Que não é porque a pessoa é pobre que entrará no reino dos céus, mas sim, por ela ser pobre, por ela passar por necessidade, por ela passar por um momento de extrema miserabilidade, e se agarrar diante de tudo isso em Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, se agarrar em Deus. Deus é manso e misericordioso e recebe essas pessoas, porque a confiança delas está em Deus. Está preparado a perdoar e a se condoer de quantos lhe rogam por perdão. Aqui ele já acrescenta aqui, nessa porção, qualquer pessoa que se achegue a Deus e pede perdão, de modo verdadeiro, de modo fiel, de modo sincero, esse alcançará perdão. Não apenas pobre, mas qualquer pessoa. Ele acrescenta, ele faz aqui um ponto e vírgula e fala, acrescentando, que Deus está preparado a perdoar e a se condoer, de sentir misericórdia de quantos lhe rogam por perdão, querendo sempre socorrer e ajudar o que implora seu auxílio. Deus está pronto para socorrer a todo aquele que implora seu auxílio, a sua ajuda, o seu socorro. E guardar os que nele depositam e lançam toda a sua confiança. E proteger todos aqueles que confiam nele e depositam nele toda a sua confiança. Então, João Calvino, ele fala do conhecimento de Deus, do que nós devemos basicamente conhecer de Deus. De maneira básica, ele falou que temos que reter na mente os atributos que pertencem a Deus de modo infinito,
que são sabedoria, justiça, bondade, misericórdia, verdade, poder, vida, e que essas coisas procedem dele. Segundo, que toda a criação ele fez para ele, para a glória dele. Terceiro, que ele é um juiz justíssimo para condenar e também para libertar, para dar a carta de alforria. E em quarto, ele é misericordioso e manso, ao mesmo tempo em que ele é juiz, um juiz que julgará justamente, ele é manso e misericordioso para perdoar aqueles que se achegam a ele e colocam nele toda a sua confiança. Então, agora nós vamos partir para o conhecimento do homem, que é o ponto B. Observe lá, que lá no segundo parágrafo do conhecimento de Deus, ele fala, para mantermos uma fé sólida. E agora ele inicia, a fim de chegarmos a um sólido conhecimento de nós mesmos, também um conhecimento firme de quem realmente nós somos. Em primeiro lugar, ele fala, nós temos que lançar a mão do fato de que Adão, o pai de todos nós, foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós temos que ter essa consciência de que o nosso pai Adão, ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, refletindo a perfeição de Deus. Abram aí em Gênesis capítulo 1, verso 26 e verso 27. Gênesis 1, verso 26 e verso 27. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus deu domínio ao homem pela criação, para o homem governar a criação. E ele era a obra-prima da criação, feita à imagem e semelhança de Deus. E o verso 27, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, o que é que Calvino fala sobre isso? É que vale dizer que Adão foi adornado, foi enfeitado. Deus deu a Adão sabedoria, justiça e santidade. Adão tinha sabedoria, justiça e santidade. E foi de tal modo unido a Deus por esses dons da graça de Deus. Ele era unido a Deus por esses dons: sabedoria, justiça e santidade. Que ele poderia ter vivido eternamente em Deus, se houvesse permanecido inabalável, se ele tivesse se mantido firme na integridade que Deus lhe outorgara, na integridade que Deus havia exigido dele, que ele se mantesse íntegro. O que é que Deus requereu de Adão? Obediência, fidelidade. Ele estava unido a Deus através dos dons graciosos que o próprio Deus
enfeitou Adão, deu a Adão, adornou, adereço, colocou um adereço nele. Santidade, bondade e sabedoria. E ele poderia ter vivido eternamente em Deus, se ele tivesse permanecido firme naquilo que Deus ordenou a ele. Mas, continuando, quando Adão deslizou para o pecado, saiu da posição de retidão, saiu da posição de integridade e deslizou, caiu. Essa imagem e semelhança de Deus foram canceladas e obliteradas. O que é que aconteceu? Adão perdeu todos os benefícios da graça de Deus. Perdeu aquela imagem de Deus que ele refletia perfeitamente, manchou, foi quebrada, esmiuçada, ficou manchada. E devido a ele ter perdido isso, esses benefícios da graça divina, pelos quais teria sido possível ele retomar o caminho da vida. O que foi que aconteceu em Gênesis 3? Que Calvino fala aqui. O que foi que aconteceu em Gênesis 3? Gênesis 3 relata a queda de Adão e vai falar lá no final que Adão foi expulso do Éden. E que, além dele ter sido expulso, porque ele sabia onde ficava a árvore da vida, porque ele poderia chegar até a árvore da vida, e Deus não permitiu isso, jogando ele fora do jardim e ainda colocando ainda uma espada flamejante em volta, para que ele não se aproximasse. Deus tirou Adão da sua presença. Deus tirou Adão da presença graciosa dele. As possibilidades de Adão alcançar a vida estavam ali distanciadas, porque Deus o expulsou de sua presença. Porque ele desagradou a Deus, porque ele caiu, não se manteve íntegro, que era o que Deus queria que ele fosse. Segundo, além do mais, Adão foi afastado para longe de Deus e veio a ser um completo estranho, desconhecido. O que era a imagem e semelhança de Deus passa a ser agora um estranho para Deus. Disso segue-se que o homem foi despido e privado de toda sabedoria, retidão, poder, vida. O que foi que aconteceu? Deus, no jardim do Éden, quando criou o homem, colocou os adereços, adornou, enfeitou Adão com sabedoria, com santidade e com justiça. Quando Adão caiu no pecado, o que foi que aconteceu? Deus tirou aquilo que pertencia a ele. Deus tirou de Adão aquilo que ele havia concedido a Adão, que pertencia a ele, Deus, que ele tinha dado para enfeitar Adão. Que são justamente os atributos que pertencem a Deus e que aqui e acolá nós vemos lampejos nas pessoas, questão de sabedoria, justiça, mas são coisinhas limitadas. E Deus tirou, que é o que está dizendo aqui. Segue-se que o homem foi despido, e além de ter sido despido, retirado dele, ele foi privado. Ele não podia mais ter acesso à sabedoria, retidão, poder, vida, os quais, como já disse, só poderiam ser mantidos em Deus. Se ele tivesse
em Deus, mantida a comunhão com Deus, ele ia ter esses adereços, esses adornos, essas qualificações que Deus tinha dado a ele, esses dons de sabedoria, justiça, santidade. Em consequência da queda de Adão, o que é que acontece? Nada lhe foi deixado, salvo o que foi que Deus deixou para Adão? Ignorância, a iniquidade, a impotência, a morte e o juízo. Deus tirou tudo aquilo que era bom e deixou sobre Adão. A única coisa que Deus deixou com ele foi a ignorância, a questão da falta de conhecimento. Aqui não é ignorância de brutalidade, não. Aqui, ignorância aqui é a sabedoria que foi retirada dele. Ignorância, a iniquidade, os erros, os pecados, as infâmias, a impotência, porque ele não tinha poder para nada mais. A morte, porque ele passou a morrer. Morreu espiritualmente, ali instantaneamente, e dia após dia ia morrendo aos poucos. E o juízo, o julgamento, porque ele desobedeceu a Deus. A gente não viu que Deus é um juiz justíssimo? Como era que Deus ia deixar passar Adão tendo cometido pecado? Romanos capítulo 5, versos do 12 ao 21. Romanos 5, do versos 12 ao 21, diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim um dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muitos mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo que exista uma pessoa no mundo que nunca tenha pecado, ela é um pecador. Mesmo que exista uma pessoa no mundo que nunca tenha pecado, ela é um pecador, por causa de Adão. O pecado original, o pecado natural. O pecado que ela, por ser filha de Adão, ela já é pecador. Estes são deveras os frutos do pecado. E aí em Gálatas capítulo 5, do verso 19 a 21, vai falar o que são os frutos do pecado. E aí, Calvino continua dizendo:
Esta calamidade recaiu não só sobre o próprio Adão. Não foi só Adão que recebeu o desprezo de Deus. Não foi só Adão que recebeu aqui o afastamento de Deus. Não foi só Adão que recebeu os malefícios do pecado, mas também vicejou em nós, nasceu em nós, cresceu em nós, está em nós, que somos sua semente e sua progenitura, filhos dele. Consequentemente, qual é a consequência? Todos nós que nascemos de Adão somos ignorantes e destituídos de Deus, perversos, corruptos e carentes de todo bem. Todos nós que nascemos de Adão, nos falta conhecimento. Nós estamos destituídos de Deus. Todos os homens. Nós somos perversos, corruptos. E carentes de todo bem, porque o bem não faz parte de nós. Eis um coração especialmente inclinado a todas as sortes de mal, saturado, cheio de desejos depravados, afeito a eles, que tem prazer neles, e obstinado para com Deus. Deus é nosso, Deus sendo inimigo, obstinado para com Deus, não quer saber de Deus. O coração do homem é assim. O coração do ser humano é assim, cheio de depravação, cheio de, além de ter a depravação cheia no coração, o coração está cheio de depravação, ainda gosta da depravação, é afeito, gosta da depravação, tem afeição, tem prazer em tudo aquilo que é ruim. Abram aí 1 Jeremias capítulo 17. Livro de Jeremias, meus irmãos. Jeremias, capítulo 17. Por que ele colocou aí 1 Jeremias? Porque é o seguinte. Se observar, tem os livros, tem o Jeremias e depois vem Lamentações. Lamentações, antigamente, era conhecida também como Lamentações de Jeremias, né? 1 Jeremias, que é Jeremias 17, Jeremias capítulo 17, é porque a gente olhando aqui que é a versão de 1536, né, a gente fica perdido, né? Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração, não. Ninguém conhece o coração de ninguém, não. Nem você conhece o seu, nem você conhece o do seu amigo. Nosso coração é corrupto, o coração do homem é depravado, o coração do homem é cheio de mal. Mas se exteriormente exibimos algo bom, se na nossa vida exteriormente, no nosso falar, no nosso fazer, no nosso viver, no nosso caminhar, exibimos algo bom, a mente persiste em seu estado interior de perversidade imunda e tortuosa. Pode até fazer uma coisinha bonita, pode até por fora estar bonitinho,
mas por dentro é imundo, mas por dentro é perverso, por dentro é cheio de pecado, cheio de mal. Justamente, muitas vezes, se não dizer nessa totalidade, um coração pecador, quando externamente faz algo bom, é um mal. Está ludibriando, está mentindo, porque ele não é assim. O que está dentro dele é o que é o verdadeiro eu. O que está dentro do coração dele é o que é verdadeiro. A mente persiste em seu estado interior de perversidade imunda e tortuosa. A matéria-prima, ou melhor, a matéria no que diz respeito a tudo mais no juízo de Deus, que julga não segundo a aparência. Olha aí. Deus não julga a aparência, nem estima excessivamente o esplendor externo. Ele não olha para nada que você tenha fora, que você faz de maneira externa, para se mostrar, ou para não mostrar aquilo que é real dentro de você, que você tenta esconder com com uma carapaça de mentira, uma carapaça falsa, mas contempla os segredos do coração. Deus olha para o seu coração. Deus olha para o coração do homem. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Você não se conhece. Deus sim lhe conhece. 1 Samuel 16, versículo 7. Estamos caminhando para o fim do estudo de hoje. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Deus olha para o nosso coração. Deus sabe do que o nosso coração está cheio. Deus sabe onde está o nosso coração. Abram aí Jeremias 17:10. Voltando novamente lá para Jeremias. Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Portanto, diz Calvino, portanto, por mais que o homem tenha em si uma santidade deslumbrante, uma santidade aparente, uma santidade externa, isso nada é senão hipocrisia. E até mesmo abominação aos olhos de Deus. Isso é abominável, Deus rejeita. A própria palavra de Deus diz que os nossos atos para Deus, os nossos melhores atos para Deus não passa de trapos de imundícia. Não passa de trapo de imundícia, Deus despreza. Já que os pensamentos da mente, sempre depravados e corrompidos, armam emboscada. Já que os pensamentos da mente, sempre depravados e corrompidos, armam emboscada. O homem, quando vive uma vida aparente, é para esconder o seu verdadeiro eu interno.
é para tentar enganar. Até os seus melhores atos e uma vida de santidade, como diz aqui, uma santidade aparente e deslumbrante, mas o seu interno é podre. O seu interior, o seu coração é imundo. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui no estudo de hoje. Na próxima aula, vamos continuar a segunda parte do conhecimento do homem, que vai falar sobre merecemos o juízo de morte eterna, que fala sobre o nosso merecimento de merecermos o juízo eterno, da morte eterna. E vamos entrar na lei, certo? E vamos entrar no assunto da lei. Então, meus amados, agradecemos a presença dos irmãos. Após esse momento, abriremos o espaço para os irmãos perguntar, logo após essa finalização, certo? Então, até a próxima oportunidade, que Deus abençoe.